Francisco Novaes, nascido em Portimão em 1940. Como é que se tornou Bahá'í? Eu tornei-me Bahá'í através de um amigo que era cliente do estabelecimento onde é que eu trabalhei, naquela altura, que era a Livraria Papelaria, e depois deu uma mensagem sobre a fé Bahá'í. Eu li, no meu consciente foi de encontro a muitos princípios de Baha'u'lláh, e esses princípios levaram-me a que eu acreditasse que realmente Baha'u'lláh era um mensageiro de Deus para esta época. Isso em que ano foi? Em abril de 1961, poucos dias antes de eu fazer 21 anos. 21 anos. Como é que surgiu a possibilidade de ir para a África? Naquela altura eu namorava uma jovem, que mais tarde veio a ser minha mulher. Casamos no dia 13 de setembro de 1964 e como ela tinha padrinhos em Lourenço Marques, Moçambique, e eu que fui sempre um apaixonado por África, eles fizeram o convite para nós emigrarmos para Moçambique. Eu nunca disse que não. Então, passado 2 meses após o casamento, íamos em lua de mel no Paquete Império a caminho de Moçambique. Quando chegou a Moçambique, quais foram as suas primeiras impressões? As primeiras impressões foram realmente... eu levava uma ideia, como deves calcular, do que era a situação na época, em que se ouvia falar muita coisa acerca do comportamento dos portugueses e de como era a vida em África, e especialmente dos africanos, e para mim foi realmente uma surpresa enorme quando desembarquei no cais de Lourenço Marques e aquela azáfama de movimento dos trabalhadores do cais, europeus, asiáticos, africanos, tudo ali a trabalhar em uma harmonia que realmente a mim me espantou, sinceramente. Eu, quando cheguei ao Porto de Lourenço Marques e desembarquei, tinha os barrais africanos à minha espera, não é? E as pessoas, os padrinhos da minha mulher, ficaram admirados realmente com a recepção que eu tive. Até este indivíduo chega agora aqui, já está num ambiente assim, com os africanos e tal. Depois tive que dizer a eles que era a Bahá'í, não é? E foram tempos maravilhosos. Como é que era a comunidade Bahá'í de Moçambique? A comunidade Bahá'í nessa altura em Moçambique era composta só por Bahá'ís, portanto, de origem africana. E eu fui, se calhar, um dos primeiros Bahá'ís de origem europeia, portanto, a pisar o solo moçambicano. E que tipos de atividades é que os Bahá'ís moçambicanos desenvolviam nessa época? Portanto, nós tínhamos naquela altura, como deves calcular, era um bocado difícil ter atividades que não fossem ligadas especialmente à Igreja Católica, não é? E a comunidade Bahá'í, em especial, era uma comunidade mais ou menos controlada pelas autoridades, na medida em que ela era praticamente composta só por Bahá'ís de origem africana, e aí quando eu apareci, portanto, o Departamento da Polícia de Segurança Pública tinha uma secção ligada às atividades religiosas, e eu tive que me apresentar no posto da polícia de Lourenço Marques, no Departamento das Religiões, e falar com o comissário. O comissário era uma pessoa simpática, mas que não olhava com muito bons olhos, especialmente um Bahá'í que é muito querido, já faleceu também, que era o Rodolfo Duna, não é? E o Rodolfo Duna era um homem com uma postura realmente de olhar olhos nos olhos, não é? E o comissário não gostava muito, e portanto pôs-me sobreaviso acerca do Rodolfo Duna, que era uma pessoa enigmática, e isto e aquilo, e eu, portanto, expliquei para ele que era a fé Bahá'í e que, portanto, no caso de eu verificar alguma coisa assim, menos de harmonia com os princípios da fé,
seria o primeiro a tomar uma iniciativa, mas dirigindo ao Duna, não é? Primeiro, não é? Dizer que não estavam em conformidade com os princípios da fé. Isso não veio a acontecer, felizmente. Tínhamos atividades bastante com crianças, não é? Aquilo que se fala hoje aqui em Portugal, aulas para crianças. Em 1964 nós tínhamos em Moçambique, em Lourenço de Marto, aulas para crianças. Não sei se tu sabes que o africano gosta muito de cantar, não é? E então essas memórias estão cá dentro, não é? Aqueles momentos mais maravilhosos que eu vivi na minha vida realmente foram em África, não é? A sensação que eu tenho é que Francisco se integrou muito bem com os barrais de Moçambique. Sim, quer dizer, olha, a minha mulher até tinha esta frase: "Epá, tu parece que nasceste africano, tu chegaste aqui e estás num ambiente que é o teu", e realmente eu senti-me no meu ambiente, não é? Porque já antes de ser Bahá'í tinha uma visão do mundo como um todo e a humanidade como um todo também, não é? Então, e quando aceitei a fé, estas confirmações, portanto, vieram fortalecer o meu espírito e se eram uma pessoa duvidosa da existência do Criador. A partir daquele momento eu tive a certeza que realmente neste mundo nada existe por acaso e que nós somos o talismã supremo da criação. Era uma época em que já se vivia a guerra colonial. Sim, quando eu cheguei em 1964 em Moçambique, portanto a guerra tinha rebentado, salvo erro, em 61, em 62 ou 63. Quer dizer, ainda estava fresquinho, não é? A guerra afetava de alguma forma a comunidade? Não. O sul de Moçambique praticamente nunca foi afetado pela guerra. Nós movimentávamos à vontade, não é? Como deves calcular, eu palmilhei centenas de quilómetros a pé com o nosso amigo Duna pelo mato, não é? E outras vezes deslocávamos no meu carro, íamos a povoações um pouco mais distantes. E se me é permitido nesta entrevista, a minha mulher é católica, não é? E de maneira que nunca pôs obstáculos acerca da minha atividade em Moçambique, com todos os perigos que eu corria, porque muitas das vezes tínhamos as festas de 19 dias e atividades barrais à noite no bairro de Xamanculo, e eu ia sozinho e vinha sozinho, não é? E como deves calcular, era um bocado perigoso, não é? Eu dizia para a minha: "Olha, tem confiança em Deus, que as coisas vão decorrer bem", e felizmente correram bem.